partir de agora, 10 da noite, 22 de junho, para o mundo inteiro, mais uma edição do Podcast Liberados, em entrevista como você nunca viu, com a medalhista mundial de vôlei para o Senado Federal, Leila do Vôlei. Pela TV Meio, a emissora que mais cresce no Brasil em rede mundial. A seguir. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Essa conquista confirma que ela não é apenas mais um rosto bonito do esporte. Podemos entrar aí na sua casa? Se vocês permitem, agradecidíssimo e sempre com o coração aberto, o desejo de Deus e saúde em suas vidas com alegrias e vitórias neste 2024. E estamos no Parque da Cidade, aqui na capital federal, em Brasília, local escolhido por esta guerreira, senadora do Distrito Federal, já em seu 5º ano de mandato, fechado, agora começando o 6º, foi secretária de esportes, foi tudo, e é até hoje famosa em todo o mundo. Por quê? Porque o nome dela simplesmente é Leila do Vôlei. Leila Barros, mas todo mundo a chama de Leila do Vôlei, para ser a nossa 5ª convidada do Podcast Liberados, um talk show diferente de tudo que você viu até hoje na televisão brasileira. Sempre um privilégio comigo nas entrevistas, Flávia Fagundes. E Flávia, você gosta de falar sobre likes do YouTube, pedindo para você aí do outro lado, por fineza, compartilhem à vontade com Isso todos mesmo. que puderem essa nossa entrevista, que será mais do que especial, com Leila do Vôlei, a Leila jogadora, a Leila ser humano, a Leila mãe e a Leila senadora raríssima deste país. Como é que é like que eu não sei. Dê seu like e compartilhe para que chegue para mais pessoas essa entrevista que será maravilhosa com a Leila do Vôlei. Leila, linda, minha irmã, primeiro, irmão. você já sabe que não é assim que prazer cumprimenta, te né? É ouvir. assim, né? Deixa Eu falo para ela. É verdade. Não é? É verdade. Porque tem homem que não sabe, Ai, né? viu? Tem homem que tem mania de beijar a mulher aqui na mão. É Não, verdade. eu não sou seu padrinho, você não é minha filhada. E é Irmã, tão por que bom. você escolheu aqui, Parque da Cidade, para essa nossa entrevista? Sim, porque é um símbolo da cidade, né, Cajuru? Aqui é um parque diverso, onde toda a capital, não só o pessoal que mora aqui no quadradinho, né, na região central, mas também das regiões administrativas, vem muito curtir o parque. O parque tem movimento cultural, o parque tem movimento esportivo, é um lugar para a prática do esporte, do lazer. E é muito simbólico. Olha, um dia tão bonito, tão, né, assim, tudo verdinho, apesar que tá chovendo muito, né? Esses tempos agora, né? E preocupação com a dengue também. Deus me livre. Ai, nem me fale. Mas, assim, é um lugar na cidade que eu me sinto muito bem. Eu sempre gosto
quando eu tenho uma oportunidade de conversar um pouco sobre o meu trabalho, falar sobre Brasília, de estar aqui nesse lugar. Eu sei do amor seu, e para você aí de casa, que às vezes briga comigo na rua, fala, Cajuru, você está mentindo, a Leila nasceu no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus! Eu falei, não, gente, a Leila é de Taguatinga, no Distrito Federal. Verdade, verdade. Olha, eu fico até feliz também que me confundo, né, ser carioca. Até porque, na verdade, eu acho que tem muita essa confusão também, porque eu joguei pelo Flamengo. Você morou muito tempo em Belo Horizonte, né? Muito tempo em Belo Horizonte. Também morei muito tempo no Rio de Janeiro. O meu filho é carioca. Sim, Lucas. Né, me aproximei, conheci o amor da minha vida, que é o Emanuel, também lá no Rio, né, através do vôlei de praia, treinando. Lucas Leila Cuspida, tá? É impressionante. O pai fala, graças a Deus. Veja a foto dele aí pra vocês verem, que loucura. Bem parecido. Então, assim, o Rio de Janeiro, digamos Lucas tá assim... com 14? Fez 13. Fez 13, né? E já está levantando. Você vê essa coisa do DNA, né? O DNA... Até porque ela é considerada a musa do vôlei, né? Evidentemente não é só um rostinho bonito, Bons tempos, né? Bons tempos. Como abriu o programa em 2000 na Olimpíada. Verdade. Numa transmissão da Band. Não é só um rosto lindo. Eu vou te falar assim, eu sou uma pessoa agraciada, assim. Eu sou muito grata, porque eu sei, né, que aonde estou, muito foi pela minha trajetória enquanto atleta, né, a responsabilidade que eu sempre encarei, os desafios dentro de quadro. Eu acredito que isso, junto, claro, com as oportunidades que eu tive de ser comentarista, ser gestora de projeto esportivo, trabalhar no terceiro setor, ser secretária de esportes também, do Distrito Federal durante 4 anos, eu acho que isso me aproximou muito da população e mostrou um lado da Leila que não era só esportivo, né? Aquela questão da competência, do envolvimento, do comprometimento, eu acho que isso, de alguma forma, fez com que as pessoas olhassem para mim com um outro olhar. E é assim que eu encaro lá no Senado. Sem dúvida nenhuma. Minha amiga e minha irmã, eu chamo de irmã porque são 30 anos de amizade, gente. Então, Verdade. Desde Olimpíadas, né? E agora, nos relacionando politicamente aqui, no dia a dia, é quase impossível a gente ficar um dia sem falar, sem conversar, sem ouvir os conselhos dela. É a única que cala a minha boca. Mentira! Nem a Flávia consegue. Nossa, tem dia que é tenso lá, cara. Quando ele já Você tem que cortar o microfone dele às vezes, Leila. Meu Deus do céu. Mas assim, sempre com a boa intenção, sendo verdadeiro, assim, o Cajuru tem uma característica muito dele, né? Ele é extremamente irreverente e transparente. Não gostou, não entrou legal, assim, a conversa, a matéria, a pauta. Quando ele sente manobra também, ele rapidamente vai, né, na jugular de quem precisa ir. Jugular, já que você entrou nesse assunto, se preparem vocês aí do outro lado, nos canais Cajuru Oficial do YouTube e todas as nossas redes sociais, jugular. Mexam com Leila do vôlei para vocês terem uma ideia. Com 3 meses de mandato, quando ela iniciou junto comigo, 2019, nunca vamos falar o nome dele, até porque hoje ele é simplesmente um dos melhores amigos nossos, né? Um senador querido, né? Ele chegou entusiasmado com a Leila, porque quando a Leila entra no plenário, para o plenário, né, gente? Evidente é essa, né? Essa mulher linda, bonita, irradiante, sorridente, 1,79 m de altura. Mas a vida da mulher dentro do Senado, que é um ambiente majoritariamente masculino, não é fácil. Não é fácil. Você tem que, às vezes... São 18 senadoras, né? Não, somos 15. 15, desculpa. 15 senadoras. Então, você tem que impor a voz, você tem que se impor muitas vezes. E aí aquele negócio, né? Você grita, você é uma desequilibrada. Você chora, você é uma instável. E o homem não, ele grita, ele é aguerrido. Ele chora, ele é sensível. Então, a gente vive assim, um ambiente que não é fácil, né, Cajuru? Mas assim, eu tenho aprendido muito, assim, a me impor, a colocar as minhas posições. Tenho o apoio dos colegas, tem muitos ali. Apoio, não, respeito. E você é eleita a primeira mulher senadora eleita aqui no Senado, né? Filha da Demorou, mas é um privilégio seu. Aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal. É um privilégio e uma responsabilidade, Flávia. Assim, estar hoje no Senado tendo nascido em Brasília, ser a primeira senadora mulher eleita, é uma responsabilidade, porque eu represento a maioria de nós, né, que são as mulheres da população do DF e do Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande que eu encaro como uma missão.
Eu acho assim, eu estou senadora, eu sou a Leila do vôlei, eu nasci uma atleta, a minha vida inteira foi pautada pelo esporte. Essa é a minha formação, o fair play, o jogo coletivo, a conversa, o diálogo, o respeito às diferenças. Mas assim, ali é um desafio muito grande, justamente pela polarização, né? Claro, totalmente. Né? Eu e o Cajuru, a gente sofre muito com essa polarização. Na rua, na casa, mas a gente entende que é só dialogando mesmo e com muita resiliência que a gente vai superar esse período, digamos, difícil. Mas nós temos imagens aqui da assessoria da Leila, da Stephanie, podem ver nesse momento, em qualquer lugar que a Leila está, é impressionante pelo carisma dela, por tudo que ela representa ao país, à pátria amada, a diferença como ela é tratada. Porque tem senador que não pode sair em restaurante, que não pode andar em saguão de aeroporto, e a Leila pode. Vejam aí hoje, por exemplo, antes de começarmos a entrevista, ela estava em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. E é assim em qualquer lugar do Brasil. Quando eu falei Leila do vôlei, famosa mundialmente, a Leila foi, por exemplo, para Filipinas, foi para o Japão, e foi simplesmente aplaudida, foto, autógrafo, isso depois de sua carreira. Ou seja, você é reconhecida no mundo inteiro, lembrada. A geração muito, assim, a minha geração não é só a Leila. A minha geração, ela foi composta por figuras muito fortes, né? Ana Mose, que foi ministra, Fernanda Venturini, a Vina, a Ilma, a Márcia Fu, né? Então, assim, figuras que ajudaram hoje a levar o Brasil, Fofão, a própria Valeuska, né, que infelizmente não está aqui entre nós. E não está por quê, aliás? Qual que é a verdade dela? Foi suicídio mesmo? Foi constatado que foi suicídio. Que loucura. Sim, foi um... Você conviveu com ela, Leila? É muito difícil Você falar não esperava sobre isso nunca, né? Não, assim, a Valeuska eu convivi, cara, assim, treinei com ela para Olimpíadas. Valeuska fazia aniversário um dia depois, né? Eu sou 30 de setembro, ela era 1º de outubro, então nós comemorávamos os nossos aniversários juntas. Cara, eu tive a oportunidade de conversar com ela uns dias antes, ou um mês antes, 2 meses antes de acontecer o fato, né? De falar sobre... Ela estava fazendo um documentário da vida dela, escrevendo um livro. Ela estava numa fase cheia de planos, então, assim... Foi muito difícil. Para mim, até hoje, cara, é muito difícil falar, porque a Valeuska, ela deixou um legado, ela deixou uma história muito linda dentro do voleibol e é uma pessoa que vai fazer muita falta. Está no colo de Deus, com certeza, sem nenhuma dúvida, por tudo que ela representava. Mas, gente, só para a última jugular. Se preparem, porque essa Cajuru é bocudo, fala mesmo. Ai, meu Deus. Leila, no Rio de Janeiro, um idiota chega e coloca a mão na perna da Leila. Ela é canhota. Vocês já sabem do vôlei. Cara, eu não vou poder mais contar a minha história pro Cajuru. Você deu um soco na cara dele, pontapé dele ou é mentira? Não, na verdade foi o seguinte, eu tava num baile de carnaval e todo mundo vai pro baile de carnaval o quê? De bermuda. Aí um cara bêbado, óbvio, né? Por isso que uma das minhas pautas é a defesa da mulher, né? É o combate à violência contra as mulheres. Porque tem muito cara que é abusado. Abusado. Muito. O cara bebe, principalmente bebe, fica abusado. O que aconteceu? O cara pegou na minha coxa, do jeito que ele pegou, colchão, eu pá! Ele sempre ficou meia hora caído, levando pontapé. Aí ele virou assim, nossa, que é isso? Eu falei, que é isso? Nada, cara, você vai pegar na minha coxa, você me conhece. Aquelas coisas que nem toda mulher, até porque eu tenho quase 1,80. Né? Então, assim, pela minha própria estrutura, eu consigo me defender de alguma forma. Nossa Senhora. O assédio, ele acontece muito, principalmente nesses ambientes onde, né, tem o consumo de bebida alcoólica. Então foi o que aconteceu, mas enfim, hoje em dia eu estou bem mais tranquila, né? Graças a Deus. Leila, isso tudo foi como atleta. Aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse da lei do stalking, né? Que regulamentou o crime de perseguição. Tipificou. Hoje... Na verdade, Flávia, a lei do stalking, qual é a mulher que não foi perseguida? Ixi. A mulher hoje, assim, ou ela é perseguida na internet, ou muitas vezes ela tem um relacionamento em que ela não quer mais esse relacionamento, então aquela pessoa fica perseguindo ela no bar, ela tá lá com os amigos, ele aparece, fica insistentemente através de mensagem querendo um encontro, desqualificando ela. E muitos homens acham que elas são propriedade Exatamente, deles, né? exatamente. Então, assim, eu fui stalkeada, a maioria das mulheres são perseguidas, stalkeadas, e muitas vezes um feminicídio, ele começa com uma
perseguição. Sim. Né? Então, assim, isso não é nada além de algo que a gente sabe que era uma demanda mesmo da pauta feminina, essa questão de tipificar como crime o ato de perseguição. Então, acho assim que foi incrível essa ideia, uma sugestão que eu sentei muito com a minha equipe. Isso aí eu devo não só o trabalho da Leila, senadora, mas de toda a minha equipe, do meu legislativo, da minha comunicação. A equipe da Leila, senadora, que é disparada uma das 3 melhores equipes dos 81 senadores, especialmente em projetos de lei. É só você ver no portal de transparência, nas redes sociais da senadora Leila do Vôlei, a qualidade dos projetos. A Leila não faz projeto de nome de rua, para homenagear fulano, beltrano. Eu também sou assim, graças a Deus. E esse projeto dela está entre os principais dela, como tantos outros. Nós temos uma rede de proteção aqui que a gente, comparada a outros lugares no país, é uma rede de proteção assim, satisfatória, e que a gente questiona, né, o governo local, a própria Secretaria da Mulher, o porquê que ela não está funcionando, o porquê que as nossas mulheres... Mas assim, a gente vê boa vontade, né, principalmente da pasta, da mulher, assim, essa preocupação. E lembrando, né, que quando eu cheguei no Senado, logo depois da aprovação da lei do stalking, nós tivemos na comissão mista de combate à violência contra a mulher, Cajuru, nós tivemos várias audiências para tratarmos sobre essa rede de proteção à mulher. E dentre as demandas era o seguinte: nós temos boa legislação, nós estamos começando a melhorar nossas infraestruturas. O que está faltando? Faltando orçamento. E aí eu lembro que eu fui relatora do projeto que se tornou hoje, eu não lembro o número da lei, relatora que designa 5% do Fundo de Segurança, né, o Fundo Nacional de Segurança Pública, para as ações de combate à violência contra a mulher. Então, até isso aí, eu lembro que à época, é sempre bom relembrar, né, figuras que participaram do debate foram importantes. A Zenaide Maia, a Rose de Freitas, a Simone Tebet, Elisiane Gama, Cátia Abreu, enfim, eu ali. Então, assim, Daniela Ribeiro. Então, assim, as senadoras, né? Então, assim, a gente agiu muito, nós trabalhamos muito em sororidade, a bancada feminina. Então, foi assim, nós tivemos grandes avanços, desde a instituição da liderança feminina no Senado, sob a presidência do Rodrigo Pacheco, que garantiu que nós teríamos a bancada feminina, o direito a voto no colegiado de líderes. Uma vitória sua. Nossa, a vitória de todas nós, né? Porque era necessário, né, que as vozes femininas da casa tivessem, né, voto, tivessem a garantia da fala. E a gente avançou muito nesse sentido. Então, a lei do stalking foi uma, a lei dos 5% que garante hoje as ações de combate do Fundo Nacional de Segurança é outro. E dentre tantas outras ações que a gente conseguiu aprovar nesses últimos anos. A CPI, né, da mulher no Senado, né? Criada quem? por mim, e que vai ter uma divisão da presidência entre a Leila e eu. Parabéns. Com a relatoria da senadora Damares. E nós dois na presidência. A CPI da violência contra as mulheres vai fazer história, porque nós vamos entrar para valer mesmo. Sim. Não é uma CPI da violência contra as mulheres porque uma mulher rica finalmente falou que era agredida, como a minha amiga Ana Hickman, apresentadora de televisão. Porque a mulher rica, não sei se a Leila concorda, a mulher rica, quando ela é violentada, ela vira notícia. Já a mulher pobre, quando é violentada, ela simplesmente é o quê? Ela fica calada ou ela morre. As maiores vítimas hoje na sociedade de preconceito e de violência são as negras, né? Então, nós temos realmente uma preocupação muito grande. E eu acho que a CPI, Cajuru, primeiro quero te parabenizar, né? Porque veio de um homem a iniciativa, um senador, e que foi abraçado por todas as senadoras. Mais de 40 senadoras. E eu acho assim que a bancada, ela vai atuar fortemente nessa CPI, que eu acho que é necessário. Você está preparada para algumas emoções que você vai ver aqui após o primeiro intervalo? E aí vem a penúltima parte do Podcast Liberados, um talk show diferente de tudo o que você viu até hoje na televisão brasileira. Já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos.
Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Amstel e Lojas Noroeste apresentam Você Viu a História Sendo Escrita. Há 30 anos, ele toca o seu e tantos outros corações. E agora, ele volta a Teresina mais emocionante que nunca. Não deixa esse nosso lance cair na rotina. Dia 28 de junho, no Teresina Hall. Belo te aguarda para uma noite inesquecível. Adquira já seu ingresso nos pontos de venda Calor Produções, Riverside e ingresse.com. Samba do Bruce, com Belo. Dia 28 de junho no Teresina Hall. Patrocínio Cred Shop, BitSenses, Empório Prime, Empório Pescados, Simplifit Academia. Uma realização M14 Calor Produções. Just to be close to you. Voltamos com o Podcast Liberados, um talk show diferente de tudo o que você viu até hoje na televisão brasileira em entrevistas. Bem, senhoras e senhores, voltando com ela, Leila do vôlei, famosa em todo o mundo, reconhecida em todo o Brasil, consagrada no Distrito Federal, repito, ela que é de Taguatinga. Eu sei que tem gente perguntando, que eu juro, pergunte a idade da Leila. Eu falo 22. Ela tem 22 anos para você aí, que do outro lado está insistindo em saber a idade dela. 22, ok? Pronto, acabou. Olha aqui, vem cá, junto comigo. Qual foi essa? Cara, essa foi nas Filipinas, com certeza. Foi? Etapa de Grand Prix. Foi, não foi? Foi. Essa? A Olimpíada de Sydney, Fofão e Virna, grandes parceiras, cara. Essa? Ah, esses são os meus amores, os homens da minha vida. Só tá faltando o meu irmão aqui, o Marcelo. Que é de BH. Sou rodeada, o meu universo é muito masculino. Eu não trabalho em casa, paixões. Que é o Matheus, o Emanuel e o meu filho Lucas. Lucas, né? Aqui acima do O Matheus também é um filho, é meu enteado, casado, uma pessoa especial. Também tá muito velho para ser teu filho. Então, e o meu marido, olha que lindo. Então eu vou falar que eu também sou seu filho, então. Não, o Matheus, pô, tem 26. Emanuel é boa pinta mesmo. Não, e é fiel, hein? Parceiraço, Esse é um maridão, cara. hein? Esse aguenta, viu? Ele é um exemplo para mim. E principalmente com o pai. Agora é aqui, gente. Meu príncipe, gente, o Lucas. Agora tá quase do meu tamanho, né? Mas... Ele vai ficar maior do que você, ué. Vai, mas muito maior. Mais. E ele pratica vôlei, Leila? Também. Ama. Também. Essa. E aí, aqui tá o Marcelo. Esse é meu irmão, meu pai e minha mãe, que hoje já não, enfim, já faleceram, mas duas figuras muito fortes na minha vida. Claro. Esse é meu irmão parceirado. Olha aí. Deve ser bem nós dois, né? Com certeza na CMA. Nós dois sempre juntos, né, amigo? Aqui foi, acho que foi CPI aqui. CPI. Covid. Que você teve uma participação efetiva. Vem cá, você falou da sua mãe. É impossível não tirar de você que aquela Olimpíada de Sydney, na Austrália, Brasil, medalha de bronze, aquele jogo emocionante, né? Brasil e Estados Unidos, né? Eu estava revendo, inclusive, hoje todos os sets, todos os momentos daquele jogo. Fiquei a manhã inteira vendo. Tirei algumas, inclusive, para mostrar aqui. Aliás, o programa foi aberto com uma dessas imagens suas. Aquela Olimpíada, Leila do vôlei, Leila Barros, você jogou pela sua mãe? Joguei pela minha mãe, Cajuru. Foi um período muito difícil para mim. Ali a minha mãe já estava estava doentinha. E ali a gente teve o diagnóstico que ela estava com câncer ósseo. Então, o câncer ósseo, ele, pelo menos na época, não tem cura, né? Você tem ali, busca ter uma qualidade de vida. Então, foi muito difícil aquele diagnóstico do câncer ósseo, que começou com a mama, depois deu metástase óssea. E aquilo me abalou muito, né?
só o sentimento de que com o tempo, né, era uma questão de tempo, ela iria embora, aquilo mexeu muito comigo. E foi um período em que, aí, cara, eu vou te falar um negócio assim, eu contei muito com o apoio da minha equipe. Eu acho que essa equipe de Sidney, assim, todas as que eu vivi, eu aprendi muito. Eu sou muito grata a todas as atletas que eu convivi, todas. Tem umas que você tem mais a proximidade, outras nem tanto, né? Mas a todas eu sou muito grata, assim. O Bernardinho também? Não, é isso que eu ia te falar. E a comissão técnica? Olha, o Bernardinho, ele me deixou no banco, né? Praticamente toda a preparação. Nós jogamos torneios e tudo, e eu estava oscilando muito, o que não era muito uma característica minha. Eu vivia pelos cantos, assim, um pouco abalada, porque às vezes a gente estava treinando, minha mãe internava, e aí eu já começava a ficar pensando, meu Deus, será que é agora? Então, o Bernardinho, ele foi, e a comissão técnica, a época, Tabachi, o Fiapo, o Zé, né? Toda aquela comissão técnica, eles foram fundamentais para eu aguentar junto, né? Junto com a equipe, todo o processo ali de estar treinando e não estar acompanhando todo o tratamento, toda aquela situação da minha mãe. Então, assim, vou ser sempre muito grata à equipe de Sidney, assim, Claro. que foi uma família para mim. Na política, Leila? Cara, olha que engraçado, Flávia, você está me fazendo uma pergunta que minha mãe sempre falava assim para mim. Minha filha, a minha mãe, ela tinha muita consciência do que o esporte tinha feito na minha vida. Então a minha mãe, ela desde pequena, ela estimulou muito. Eu e o meu irmão, nós frequentávamos muito o SESI de Taguatinga, natação, o esporte, né? E as escolas públicas. A minha mãe, eu tive uma infância muito gostosa em Brasília, assim, muito solta. Então minha mãe estimulava muito a gente fazer alguma atividade além de estudar. O meu irmão foi para música. Também jogou futebol e tudo, mas sempre curtiu mais música. E eu, cara, eu era um menino, praticamente. Eu adorava subir em muro, em árvore. Minha mãe, meu Deus do céu, pegava as bonecas, arrancava a cabeça e jogava por cima do varal, era lavando roupa, eu jogando. E falava a Leila do Brasil. Então, a minha mãe, ela foi a pessoa que mais me inspirou na vida a ser o que eu era, assim. Tanto que ela era uma mulher, era dona de casa, ela falava, olha, eu não dependo de um homem pra nada. Ela falava né? isso pra você? Falava. Não dependo de um homem pra nada? Pra nada, né? Coisa da vida dela, da Legal. dureza da vida dela. Ela falava assim, olha, tenha a sua independência, busque as suas coisas. Então, quando eu fui convidada para jogar em Minas Gerais, para fazer lá a peneira e tudo... Tô no Minas, né? Sim. Meu pai falou assim, você não vai. Minha mãe bancou. Minha mãe falou assim, minha filha vai sim, porque eu conheço a minha filha. E minha filha, se não der certo, você pode voltar, que nós vamos estar aqui. Então eu devo muito à minha mãe, Agora, assim. tem coisa assim que a Leila dá 5 programas, né? Se você for, se você buscar as histórias fortes dela. Em relação à sua mãe, você nova, me parece que tinha 17 anos, tem algo muito emocionante em relação a uma irmã. A irmã Estela. Não foi? A irmã Sempre Estela. tive mulheres ali que... Anjos, né? Anjos da guarda. E ela apareceu por causa da sua mãe? Não, na verdade, a irmã Estela, assim, mais precisamente, assim, eu já estava me destacando nos campeonatos aqui da cidade e a irmã Estela é do Colégio Salesiano, do Centro Educacional Maria Auxiliadora. Aí o que aconteceu? Ela me viu jogando, me chamou para ir para a escola, para jogar pela escola, me deu uma bolsa. Só que, cara, a escola é aqui na 902 Sul e eu morava em Taguatinga Sul. Então eu terminava a aula por volta de 1h. Como é que eu iria... Como é que questão de alimentação, né? Então, não daria tempo de eu voltar para Taguatinga e pegar o ônibus de novo para voltar para cá. Eu tinha que pegar IPTG, enfim, quem mora em Brasília sabe o que eu estou falando. E a irmã praticamente me adotou, ela me colocou num quartinho, eu fiquei ali 2 anos, gente. De segunda a sexta, eu ficava atrás desse quartinho, lá no quartinho. Aí elas almoçavam, as freiras. Ela fazia uma quentinha para mim após o almoço das freiras. Entregava para mim e falava assim, Leila, agora você almoça e quando acabar o almoço, você faz a sua tarefa e aí você está pronto. Então, assim, foram 2 anos nessa disciplina. Chegava na escola às 7 horas, estudava, ia para o quartinho por volta de 1h, almoçava, fazia tarefa e ia para o ginásio. Ficava 2, 3 horas dentro daquele ginásio, cara. Que coisa, eu tenho, bonita. assim, muita gratidão à irmã Estela. Não, eu fui uma pessoa com muita sorte. Eu falo para todo mundo, assim, que quando eu olho para a trajetória, eu falo assim, cara, como eu fui uma pessoa abençoada. Então, é isso. Voltando à minha mãe, ela
sempre me estimulou, porque quando ela viu que o esporte tinha feito por mim, ela falava assim, minha filha, um dia volte para Brasília e faça pelos outros jovens, dê a oportunidade a outros jovens como você teve. E aí foi o que eu fiz. Eu criei o Amigos do Vôlei, nós ajudamos aqui mais de 50 Você foi mil secretária jovens. de esporte, né? Fui secretária de esportes, criei o Brasília Vôlei. Brasília Vôlei. E hoje eu estou senadora da República ajudando não só o voleibol de base, mas o futebol de base, ajudando o handebol de base, ajudando inúmeros projetos, porque qual que é o meu objetivo hoje com relação a Brasília, ao Brasil? Onde tiver uma quadra, aonde tiver uma pista, uma piscina, eu quero que um jovem esteja lá curtindo, aproveitando. Eu acho que o maior tripé de formação, de cidadania, primeiro é a educação, o esporte e a cultura. Sem dúvida. Nós temos que oportunizar isso para os jovens. Eu né, quero Caju? até voltar nesse assunto seu que você falou de esportes, para que vocês saibam as outras iniciativas e brigas boas da Leila como senadora em relação ao entorno de Goiás e do Distrito Federal e outros pontos. Mas você falou muito da sua mãe. Só que eu me lembro de várias vezes em que nós jantávamos juntos com a Soraya, com a Simone Tebet, que era o nosso grupo, nesses 4 anos em que a Simone Tebet era senadora, né? Que quando você falava para mim do seu pai, você ficava muito emocionada. É. Ele foi mecânico, não é isso? Na verdade, o meu pai, cara, foi um batalhador, um sobrevivente. Né? Meu pai foi um mecânico, estudou até a 3ª série. E o meu pai era um nordestino. O meu pai, assim, eu sou de uma geração, Cajuru, desbravadora. Demais. Eu, quando uma menina falava, vou jogar futebol, vou jogar voleibol, o meu pai falava, eu não quero menina na rua jogando bola. Muitos nordestinos vieram para Brasília. Assim, um preconceito, quer dizer, na verdade, nós somos de uma geração em que as pessoas não entendiam o esporte como formação, como promoção de cidadania. Hoje já é diferente a ideia que se tem do esporte. Mas a minha geração não. Então, meu pai, ele não enxergava em mim uma atleta, ele não enxergava em mim o esporte, não enxergava no esporte uma oportunidade. Então, meu pai, ele realmente não queria que eu fosse atleta, que eu mexesse com o esporte. Então, assim, eu vou te falar uma coisa, por que eu me emociono? Porque, na verdade, muitas vezes eu pensei em desistir. Porque as pessoas acham que ser atleta, esse mulherão, pô, ver a pessoa na televisão, jogando Olimpíadas, ganhando título. Mas existe toda uma trajetória, Sim. toda uma entrega, tanto sacrifício, que muitas vezes naqueles momentos assim que você está longe da sua família, que você está contundido, que você tem inúmeras dúvidas se esse é o caminho certo ou não, eu pensava em desistir. Baixa, porque assim as pessoas me acham alta, 1,79, mas para quem conhece o voleibol, eu fui atacante mais baixa da seleção brasileira. Talvez até hoje eu seja uma das mais baixas ali, esteja entre as 3 mais baixas. E muitas vezes eu pensei em desistir, cara, mas eu não desistia porque eu queria mostrar para o meu pai que eu podia sim ser uma atleta do Brasil, de seleção brasileira. Então, assim, você pode achar que é um revanchismo, né? Eu estou falando isso. Não, muito pelo contrário. Eu sou grata por ter tido o pai que eu tive, porque foi ele que me provocou, foi ele que o tempo todo... né? A gente teve aquela relação tênue, né? De, olha, se isso não der certo, o que vai ser da sua vida? Então, o meu pai, ele a vida inteira, ele foi uma figura para mim que eu queria mostrar para ele, e ele foi uma força a mais para eu nunca desistir. O meu pai, rapidamente, porque aqui a entrevistada é você, eu sempre gosto de falar que a estrela principal de uma entrevista é a entrevistada e nunca o entrevistador. Mas, rapidamente, meu pai teve problema com o alcoolismo. E meu pai também. Meu pai era alcoólatra. Por isso que a gente já conversou sobre isso, nós dois. E eu vi pouco tempo papai, porque ele foi para o sanatório de Araras. E quando ele voltou, eu estava já com 21 anos. E eu era estrela da televisão brasileira como repórter do SBT, o primeiro, com 21 anos de idade. Eu fiz Copa do Mundo com 18 anos de idade. Isso é uma matéria de uma página inteira na Folha de São Paulo. Papai viu aquela matéria e todo mundo que andava na rua com ele vinha falar, o seu filho é um orgulho para você e tal, papá. Aí ele chegou em mim, me desabou, porque ele falou assim, meu filho, você é um orgulho que eu tenho, eu nunca mais vou beber. E ele bebia, mas bebia mesmo. E nunca mais vou fumar.
E ele nunca mais bebeu, nunca mais fumou. Eu fiquei impressionado com a palavra dele. E por isso queria te perguntar, qual foi, na sua opinião, o momento mais emocionante que o teu pai viu você nas quadras do vôlei, que mexeu mais com ele? Olha, eu tenho certeza que foi quando, em 1996, eu ganhei, logo depois da Olimpíada de Atlanta, eu fui jogar um Grand Prix e nós ganhamos, nós perdemos a semifinal para Cuba e ganhamos a semifinal contra Cuba no Grand Prix. E foi um momento que o Brasil parou, cara. E todo mundo assistindo lá em casa, minha casa virou o point da minha rua, que é SD 39. Que é SD 39, Casa 7, Taguatinga Sul. Virou o point ali. Foi 92? Foi 96, cara. 96, 96. Aí o que aconteceu? Cara, ganhamos, eu voltei pro Brasil e era assim, eu voltava pro Brasil, cara, vinha direto pra Brasília. Claro. Brasília era o seguinte, eu vinha curar as minhas feridas quando eu perdia e ia sempre vim comemorar as minhas vitórias com a minha família, sempre. E aí eu lembro, né, que, poxa, a rua, né, a minha quadra, eles fizeram toda uma recepção para mim. E eu tive muitos problemas com meu pai, né? Assim, a gente tinha uma coisa muito mal resolvida nesse sentido, né? De repente, porque meu pai teve uma vida muito difícil, ele achava que aquilo não era para mim. Muitas vezes, quando você é de uma família pobre, de uma situação, né, assim, desfavorável, muitas vezes os pais, para te proteger, acham que você está se arriscando muito. Não, né? Permaneça aqui, fique aqui, porque isso aqui é a sua realidade. Então eu batia muito de frente com meu pai. Eu batia muito de frente com meu pai. Então, quando aconteceu esse título, eu voltei para o Brasil, eu não esqueço nunca, cara. Eu cheguei com o troféu, os dois estavam me esperando na porta da minha casa, cara. Aí eu cheguei com o troféu, entreguei assim para minha mãe, aí veio meu pai assim, minha filha, me perdoa por não ter acreditado nos teus sonhos. Me perdoa por não ter estado com você nas horas que você mais precisou, minha filha, porque eu sinceramente, eu nunca achei na minha vida que você poderia chegar onde você chegou. Você me perdoa. E eu falei para ele, dei um abraço no meu pai, assim, bem, sabe, assim, falei, pai, eu não tenho que te perdoar, eu só tenho que te agradecer, porque às vezes que eu pensei em desistir, eu não desisti porque eu queria mostrar para você que a gente poderia sim, que eu poderia sim mudar a história da nossa família e me tornar e realizar o meu grande sonho. Então, meu pai foi uma das pessoas mais responsáveis por eu ter chegado onde eu cheguei como atleta, com certeza. Flávia. Leila, e como patriota, como era para você ouvir o hino nacional brasileiro? Até hoje eu me emociono. Ó. Vocês falaram que eu fui na Ceilândia, a gente faz questão sempre. Quem está comigo na equipe sabe. E é sempre fim de semana, a mulher trabalha sábado, domingo, ou seja, ela é meio pirada, né, gente? Eu gosto pra caramba, nossa. E hoje mesmo, né, nós fomos na Ceilândia, estavam várias lideranças, nós tocamos o hino. Eu acho que é importante de reforçar. E toda vez que eu escuto o hino, vem, Flávia, essas memórias afetivas. Né, de colocar a mão no peito, ver a bandeira subindo. Mas não teve um que você não se esquece até hoje? Num jogo, assim, não tem um assim muito forte? Cara, eu me lembro quando eu entrevistei o Maradona, ele falou para mim daquele jogo contra a Itália, a Argentina e Itália, que ficavam xingando, né? E ele começou a chorar, e quando pegaram a expressão labial dele, ele, filho de... Entenderam? Né? Filho de uma fruta, né? Qual foi o teu mais forte, assim, a lá Maradona? Cara, eu vou te falar, as duas medalhas que eu conquistei, elas tiveram, assim, momentos muito especiais. Também a gente teve a vitória do Grand Prix de 96, porque juntou muito essa coisa da medalha de bronze nossa, da briga com Cuba, da doença da minha mãe, e a gente com todas as dificuldades, a adversidade, ganhar aquele Grand Prix, e tipo, o hino, né, tocando, aquilo para mim foi muito forte, assim, eu lembro, eu lembro a sensação, eu tenho a sensação às vezes, quando eu visualizo aquela vitória, eu tenho uma sensação muito, muito forte, então com certeza é difícil assim elencar, mas talvez assim, aquela vitória daquele Grand Prix, por todo o contexto, principalmente pessoal, para mim foi muito importante. Claro. Bem, nós vamos para a última parte do Pode Cá Liberados, e nesta última parte eu tenho algumas surpresas para contar a Leila dos momentos no plenário do Senado Federal e Brasília. Distrito Federal e Brasil precisam saber mais das ações dela até hoje em 5 anos de mandato, começando agora o seu 6º dos 8 anos de mandato. E é claro, aquele sonho político que seguramente ela tem. Voltamos então, Flávia Fagundes, eu e Leila do vôlei, já e já.
por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Lojas Noroeste e Esportes da Sorte apresentam Não é Cedo pra Falar de Micarina 2024. A festa mais querida do Piauí está chegando e você não pode ficar de fora. No dia 18, prepare-se para curtir o bloco Vambora com o Belmarque. Bloco Solta o Parango com o Parangolé. Bloco Elétrico com a Aline Rosa. E já tem o primeiro confirmado no Camarote Esportes da Sorte. O GG Léo Santana, dia 18 de outubro. No dia 19, a festa continua com o bloco Largadinho com Cláudia Leite. Bloco Vambora com o Belmarque. E bloco do Poli com o Polêmico. Já adquire logo o seu abadá no boleto na loja Calor em Teresina, no Riverside Shopping. Dá até pra parcelar em 5 vezes. Eu não quero ouvir desculpas, hein? Compre logo seu abadá individual ou casadinha pra curtir 2 blocos. A Micarina 2024 é a micareta de melhor custo-benefício do Brasil. Vendas online no site Bilhete Certo. Micarina 2024. Dentro de você, a Avenida ferve. Tem álbum de figurinha de Mongo e Drongo! Uau! Chegaram as novas figurinhas de Mongo e Drongo! Você encontra em todas as bancas e no site da editora Cromo, a Duide! Voltamos então com a última parte, infelizmente, do Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas como você nunca viu antes na televisão brasileira, em rede nacional, pela Sky. Gente, Leila do Vôlei, nesta última parte, me surpreende. Olha aqui. Olha aqui. Toma. Olha aqui. Olha, só pra você, viu, Cajuru? Olha aqui, gente. A 8, gente. Pode? Nossa. Você sabe que o meu carro é 0008. Tudo é... É? Eu tenho uma paixão por esse número, nem sei explicar. Desde menina? Ah, desde sempre. Eu tenho pelo 7. É, né? Tá vendo? Agora eu fico vendo aqui, eu Você lembro que escolheu o número ou não podia escolher? Eu lembro que eu cheguei no Minas, eu pedia 7. E aí a roupeira que entregava pra gente, que era Cidinha, eu lembro dela até hoje, ela falou, não, só tem a 8. Aí eu olhei pra 8, ela me dá 8. Aí eu sou assim, eu sou muito assim, né? Claro. Falei, e fiquei com a 8. A vida inteira eu joguei com a 8. E aqui você lembra de, no futebol, Tostão, Sócrates. Nossa, só os craques. Olha, quem investiu 8, hein? É fácil ou não? E as medalhas? Ah, não, mas peraí, rapidinho. Você viu o tamanho dessa camisa? Será que ela serve? Não, eu tenho que me sacanear. Eu falei, meu Deus, eu cabia nessa camisa. O Cajuru, vocês estão perguntando a minha idade, né? Hoje eu tenho 52 anos. Eu falei, bom, com essa camisa aqui eu vestia com 25, 20 e poucos 23. Anos. Hoje não dá mais para me arriscar a vestir essa camisa, não. As medalhas, gente? As medalhas. Essa aqui foi em Atlanta. 96. 96 Atlanta. Cara, como foi ali que eu te conheci melhor. É luta, viu, pra ganhar uma medalha dessa. Meu Deus do céu, eu tenho em casa um campeão olímpico, quando eu olho pra ele, cara, eu acho que todo sonho de um atleta... Manuel, de vôlei de areia. O sonho do atleta é participar de uma Olimpíada, né? E ganhar uma medalha já para nós ali é algo incrível. E ser campeão olímpico nem se fala. E essas 2 medalhas aqui do voleibol feminino foram que abriram o caminho, né, para o voleibol feminino do Brasil se tornar o que é hoje. Respeitado, reverenciado, admirado. E eu tenho muito orgulho dessas 2 medalhas. Olha, eu queria falar para você agora de outras medalhas, Leila do vôlei, Leila Barros, e dividir com vocês nossas únicas vossas excelências aí do outro lado, para suas opiniões à vontade. Perfeito. Como você fala sobre like, isso, Flávia? Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Né? E like?
likes nas redes sociais. Não é isso? Canal Cajuru Oficial do YouTube, todas as redes sociais. Mas as medalhas do plenário do Senado Federal, que nesses 6 anos eu vi, me emocionei com a Leila do vôlei. Quais são as medalhas? Alguns momentos que você subiu à tribuna, você se emocionou tanto, você chorou tanto, que eu vi algo que ainda não te contei. Eu vi senadores homens, mulheres normal, eu vi várias. Me lembro da Soraya, me lembro da Rose de Freitas. Quando eu vi senadores homens chorando com o teu choro, qual foi o choro na tribuna do Senado que mais te doeu? Nossa, difícil ali. Eu acho que falar sobre o esporte, o que às vezes me entristece, é a incompreensão, né? Às vezes as pessoas olham para mim enquanto parlamentar e focam muito assim, atleta de alto rendimento, né? Quer dizer, eu cheguei num topo de uma cadeia que a gente sabe que a base que está ali, a grande maioria não vai chegar no nível que eu cheguei. E eu tive inúmeras colegas que começaram comigo aqui em Brasília. Eu me tornei uma atleta olímpica, mas elas se tornaram professoras, médicas, advogadas, militares. Então, assim, às vezes eu me entristeço pela falta de compreensão da importância do esporte, não nessa questão do alto rendimento, do entretenimento, da promoção da saúde, mas como a promoção da cidadania. Olha, gente, eu não tenho nem palavras. Em nome do esporte brasileiro, desculpa. Sabe? O esporte ele ensina você a lidar com frustrações, Cajuru. No esporte a gente mais perde do que ganha. Sim. O esporte te ensina que você tem um outro dia para fazer diferente, que você não precisa se cortar, que você não precisa desistir. Que a persistência é a vitamina do sucesso. Perfeito. Sabe, o esporte te ensina a lidar com as diferenças. Eu acho que uma das características que eu trouxe do esporte para a política é justamente a facilidade de dialogar com todos os campos. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Exatamente. O Major Olímpio. Nosso saudoso Major Olímpio. Que homem lindo. Que saudade. Eu cheguei a morar com ele, no Royal Tulip. Com ele e com o Álvaro Dias. A gente fazia caminhada junto todo dia. Major Olímpio eu era do PSB. E o Major Olímpio era... Eu era junto com você, ué. Sim, nós dois PSB e Major Olímpio. Ele era do PL, brigou. Exatamente. Mas um militar, bolsonarista, né? Mas assim, uma pessoa incrível, de uma acessibilidade incrível. Total. E nós conseguimos debater, dialogar. Através do Major Olímpio eu comecei a me enxergar assim, meu Deus, eu consigo. Né? Porque eu acho que a política é a arte da conversa, do diálogo. E ali a gente aprendeu muito com aquela pessoa. Muito. Né? Com aquele parlamentar incrível. Então eu acho que é isso. Antônio Anastasia. Então, assim, o esporte é isso. Então, assim, é difícil às vezes você querer defender uma pauta que você sabe que é importante dentro da casa, onde as pessoas não compreendem e que você viveu ela tão fortemente, ela está tão dentro de você, como a pauta feminina também, como essa questão do combate à violência, como a rede de proteção e tem tantas outras que a gente já trabalhou ali dentro, como a questão do rompimento da barragem de Mariana, né, e de Brumadinho, que nós aprovamos uma lei que foi um projeto, o PL 550, que é de minha autoria. Sim. Então, assim, a gente tem lutado ali dentro. Então, assim, é difícil para mim dizer, mas assim, o esporte para mim ainda é um grande desafio, porque as pessoas ainda me enxergam muito como uma atleta e não como uma parlamentar que de fato entende o que está falando sobre essa pauta. Claro. Flávia Fagundes, por favor. Cajuru, a Leila escolheu esse parque aqui para fazermos essa entrevista, né? E ela é presidente da Comissão do Meio Ambiente. Eu gostaria, Leila, que você abordasse um pouco sobre o mercado de carbono e as consequências dele não ser regulamentado. São outras medalhas dela, conforme eu falei. Na verdade, assim, a CMA para mim foi um grande desafio. Hoje eu sou a primeira mulher presidente da Comissão de Meio Ambiente. E demos a sorte de termos hoje um governo que tem uma preocupação, que tem esse compromisso com a pauta ambiental. Então, quando o mercado de carbono chegou ali, então qual é o maior objetivo nosso? É justamente a questão das emissões de gases de efeito estufa. Hoje nós estamos sentindo o impacto disso, né, com essas chuvas,
torrenciais, com as enchentes, com a dengue, né? Isso aí é uma coisa que vai ser comum. Então, assim, o Brasil tem acordos, né, com os órgãos internacionais desse compromisso com a pauta ambiental. E dentro dessa pauta verde, da economia verde, ao qual o país hoje tem essa preocupação, está o mercado de carbono, que nada mais, nada menos é um dispositivo, uma alternativa para a gente, claro, ganhar, né, compensações por estar emitindo menos gases, efeitos estufas, e também cumprir os nossos compromissos, nossos acordos internacionais. Então, hoje o mercado de carbono foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado e nós estamos aguardando, né, a deliberação do presidente Rodrigo Pacheco para que nós façamos o debate novamente, a aprovação. E você me ajudou muito para ser o presidente da subcomissão do meio ambiente, né? Sim, sim. Que vai porque ter como essa pauta está muito em voga. A gente tem a COP30, né? E nós ainda nem avançamos, ainda mais com toda essa matriz energética renovável que o Brasil tem. O Brasil é uma grande potência. E o mercado de carbono para a gente é fundamental para que a gente dê o start nessa pauta verde, nessa pauta da energia verde, da economia verde para o país. Uma outra medalha para que vocês tomem conhecimento. A senadora Leila do vôlei, ela não tem paixão só por Brasília. Ela tem uma preocupação gigantesca com o entorno de Goiás e do Distrito Federal. Dois, né? Mas você é muito mais do que eu. Eu sou sincero. Porque você odeia aquela frase, entorno, nem Goiás, nem Brasília. Aquilo é ridículo. Aquilo. E a Leila entrou, aí eu entrei junto com ela, numa briga em que o presidente Lula fez um compromisso conosco. Ele quer, inclusive, gravar um vídeo de que foi um pedido nosso, da Leila pelo Distrito Federal e de mim pelo estado de Goiás, que é o transporte de alta velocidade de Santa Maria, Lusiânia a Brasília, depois Brasília, Goiânia, porque só do entorno são mais de 200 mil trabalhadores e esse transporte, seja BRT ou principalmente se for VLT, ele vai simplesmente salvar a vida e melhorar a vida no que tange ao transporte público de mais de 500 mil pessoas. Essa é uma medalha sua. Não, a medalha é nossa, né? Esse é um trabalho coletivo, Cajuru, e eu te agradeço, porque nós aqui trabalhamos apresentando um ofício, né, um pedido à NTT para tentar, né, nesse momento, barrar o aumento. De 8,5%. De quase 8,5%, né, das tarifas de ônibus aqui do entorno. E um transporte que a gente sabe que não é eficiente. Pelo contrário. Né? Um transporte que... É ruim em tudo. Bom, o Cajuru já falou tudo. E o próprio Ministério do Transporte instituiu no dia 16 de fevereiro um grupo de trabalho para discutir, debater a mobilidade, né? Quais políticas que podem ser trabalhadas. Então, fazer um aumento de tarifa sem apresentar um diagnóstico, né? E eu quero dizer que foi muito assertivo da sua parte a gente fazer essa provocação, porque partiu do Cajuru essa provocação, quero deixar muito claro aqui, e a gente sempre trabalha nessa parceria, então eu preciso dar esse crédito ao meu companheiro aqui, ao meu irmão, o Cajuru, porque é fundamental a gente despertar a sensibilidade, tanto do governo do Goiás como do Distrito Federal e a NTT, que o maior penalizado nessa situação da mobilidade, do transporte público do entorno é a população. Então, assim, vamos aguardar a resposta, né, Cajuru? Claro. Mas isso é uma preocupação e que nós dois estamos juntos para tentar resolver. E não vamos desistir jamais. Jamais. Presidente Lula, fique tranquilo que a gente não desiste. Jamais. Pegou uma dupla aí, nossa, carne de pescoço. E a gente confia na sua palavra, presidente aí. Lula. E tomara que a Leila seja e será a próxima governadora do Distrito Federal, porque esse é o maior sonho político seu, não é? Como filha da cidade, por tudo que eu já vivi, eu conheço muito bem, principalmente as bases. Eu sou uma mulher da base, né? Saí através do esporte, da educação. Eu costumo não olhar muito para trás ou ficar medindo, né, fazendo comparações, mas eu acho que enquanto parlamentar, enquanto política, enquanto um agente hoje que busca transformar, que busca melhorar a vida das pessoas, é um sonho que eu tenho e vou persegui-lo até quando for possível. E vai realizá-lo, se Deus quiser. Você queria, Flávia, muito, você dizia para mim, falar de uma inspiração feminina da Leila, é isso? Se ela tem alguma mulher que ela se inspira na política. Olha, geralmente eu me inspiro em mulheres que estão sempre ao meu redor,
sabe, Flávia, assim... Que você convive? Que eu convivo. Eu acho que o que nos motiva... Que te apoiam e você apoia. As que nos motivam, que nos apoiam, que nos desafiam, essas têm que ser modelo pra gente, né? Então, assim, o que eu tô falando? Eu convivi com mulheres muito interessantes no Senado, né? Eu posso citar Elisiane Gama, convivo. Elisiane Gama, Simone Tebet, a Rose de Freitas, a Cátia Abreu, né, a Daniela, Soraya, a Zenaide, as que estão chegando agora, Ana Paula, Augusta, a Tereza Cristina, a Tereza Leitão. Gente, são mulheres incríveis. Eu acho assim que... todas, a Ivete de Santa Catarina também, Mara Gabrilli, meu Deus. Mara Gabrilli. Então, assim, me perdoe se eu esqueci o nome de alguém aqui, mas mulheres incríveis. São mulheres incríveis. Que nos representam bem. Nos representam. Olha, eu posso dizer às populações, né, aos cidadãos dos estados que essas mulheres os representam, que elas são incríveis. São mulheres com uma capacidade ímpar de diálogo, de trabalho, e é um orgulho fazer parte da bancada feminina. Bom, em televisão é tempo, infelizmente é tempo, né? Mas olha aqui, você falou de mulheres, homens, a história de exemplos do Juscelino Kubitschek, você é muito apaixonada, né? Muito, Atos Bucão, do Oscar Niemeyer. Gente, Brasília tem um acervo arquitetônico incrível. Eu sempre, quando eu tô com jovens, né, e geralmente alguns assim são arquitetos, e eu adoro trocar, né, com esses jovens e essa paixão que eles têm por essa arquitetura, por esse quadradinho aqui que é incrível. Claro que ele não traduz a realidade do que é o Distrito Federal. Sim. Né? Mas isso aqui é incrível, é um patrimônio, né? Então, e é um dever meu, enquanto filha de uma cidade que deu oportunidade não para mim, não só para mim, mas para minha família e para tantos outros que vieram aqui desbravar o Planalto Central, porque na verdade a ideia de Brasília era interiorizar o país. Nós éramos muito litoral, né? Então, com Brasília, com o nascimento de Brasília, graças com o espírito desbravador de JK, nós conseguimos hoje transformar o Centro-Oeste num grande polo econômico do agro, principalmente do agro, né? Então a gente sabe o que representou para o Brasil a vinda da capital para o Centro-Oeste com essa interiorização. Então isso aqui é um patrimônio e eu sinto internamente, intimamente essa obrigação de estar defendendo ele sempre. Claro, sempre. Porque Brasília tem vida. Tá, Cajuru? Tem vida, é verdade. Brasília tem vida. As pessoas focam muito no Brasília política. Brasília política é a terra que só estão lá os poderosos, os poderes. Não, Brasília tem trabalhador, Brasília tem vida, pessoas incríveis. Bom você colocar isso. Né? A comunidade nordestina, todas as comunidades. A Brasília é diversa na sua cultura, do rap, da cultura junina, do rock and roll, Legião, Capital, Plebe Hood. Então, Brasília é incrível. Vocês têm que vir mais para Brasília para conhecer um pouco desse nosso acervo arquitetônico e também da nossa cultura, da nossa diversidade. Bem, a hora dura do Podcast Liberados, no seu finalzinho, defina em uma palavra. Leila, defina em uma palavra. Vamos começar. Ai, ai. Jair Bolsonaro, em uma palavra. Jair Bolsonaro? Passado. Luiz Inácio Lula da Silva. Presente e futuro. Só uma, né? Futuro. Flávia Fagundes. Pai e mãe. Amor. E ser mãe? Vou te falar, um presente divino. Pra mim, assim, eu acho... Eu já desempenhei inúmeros papéis na minha vida. Olha, é sempre o que eu falo, Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas neste 2024. Até o próximo final de semana com mais um Podcast Liberados. Flavinha. Obrigada. Até porque o vôlei sempre foi meu esporte favorito e eu sou fã de carteirinha. E você é linda, obrigada. Obrigada pelo carinho. Vocês foram muito generosos comigo. Beijo. Beijo.
mundo inteiro viu pela TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição do Podcast Liberados, comigo e Flávia Fagundes, na entrevista como nunca vista com Leila do vôlei. Reprise nesta próxima quarta-feira, às 11h45 da noite.